O detetive Colton sabia que o assassino estava jogando com ele. A pista deixada na tela da artista não era apenas uma provocação, era um mapa para a mente do criminoso, uma rota para a sua próxima obra. Colton mergulha na vida da vítima. Ele descobre que ela estava prestes a expor sua arte em uma galeria, no centro da cidade. As obras, ele deduz, seriam uma extensão de sua alma, um reflexo de sua vida. E o assassino, ele sabia, estaria ali, por perto, observando sua obra de arte, o resultado de sua manipulação. O narrador descreve a galeria, um lugar de beleza e vaidade, onde as pessoas fingem entender a arte. Para Colton, no entanto, a galeria não era um local de beleza, mas de mentiras. Cada quadro era um segredo, e cada pessoa ali era um suspeito em potencial. Ele se move pela multidão com a calma de um predador, seus olhos vasculhando cada rosto, procurando por algo que não se encaixe, por um detalhe que revele a verdade. O detetive se aproxima das telas da vítima, as mesmas que ele viu na casa dela. O narrador revela o que Colton está pensando. Ele analisa cada pincelada, cada cor, buscando a pista. A voz do narrador se torna um sussurro. Ele sabia que a arte era a linguagem do assassino, e a morte, a sua assinatura. E para entender a assinatura, ele teria que entender a arte. Ele encontra um quadro que se destaca dos demais, uma tela em branco, com um único ponto vermelho no centro. O narrador explica a estranheza da obra para o público. Era uma obra-prima de minimalismo. Para Colton, era uma mancha de sangue. Ele se aproxima e, por um instante, se perde. Ele toca a tela, procurando por uma pista, por uma mensagem, por uma pista que ele sabe que está ali. A voz do narrador ganha um tom de revelação, e ele encontra, atrás da tela, escondido, está um envelope. Dentro, não há sangue, nem ameaças, apenas uma nota, um pequeno poema. O poema, no entanto, não é sobre amor ou morte, mas sobre o tempo. Ele fala de um rio que nunca para, de um futuro que já chegou, e de um passado que não pode ser mudado. A última frase é uma coordenada de tempo e lugar. E Colton, em sua solidão, sabe que o assassino está um passo à frente. O jogo não era sobre o passado, mas sobre o futuro, e ele tinha pouco tempo para impedir que a próxima morte aconteça. O narrador conclui o ato com uma reflexão sombria, onde o detetive Colton percebe que o assassino não é apenas um psicopata, mas um artista. Ele não queria apenas matar, mas sim criar um legado de dor, de desespero, de arte. E Colton, o caçador solitário, sabia que aquela era a última peça de um jogo perigoso, e ele estava pronto para jogar. A nota encontrada na galeria era mais do que uma pista, era um ultimato. O assassino, em sua arrogância, estava revelando sua próxima jogada. A coordenada de tempo e lugar era a assinatura do mestre do jogo, e para Colton, o tempo se tornou seu maior inimigo. Ele sabia que o assassino era um observador, que ele gostava de assistir, de saborear o desespero de suas vítimas e a frustração do detetive. Ele estava esperando. O narrador descreve a louca corrida de Colton pela cidade, a luz azul da sirene se misturando com as luzes da noite. A mente do detetive, uma tempestade de pensamentos, tenta decifrar a mente do criminoso. Ele se perguntava por que o assassino havia mudado as regras do jogo, por que ele estava dando uma pista tão óbvia, e a resposta veio como uma epifania. O assassino não estava fugindo, ele estava se exibindo. Ele queria que Colton chegasse, mas chegasse tarde demais. A narrativa se move para o local indicado na nota, um antigo jardim botânico. É um lugar de beleza e tranquilidade, o que para Colton era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O narrador revela o que Colton está sentindo. A tensão era palpável. Cada passo que ele dava no jardim era como uma aposta. Ele procurava por algo, por alguém, e então, ele a vê, a terceira vítima. Uma jovem historiadora, apaixonada pelo passado, com a cabeça enterrada em um livro antigo. Colton se aproxima. O narrador descreve a cena com detalhes arrepiantes. Ele a encontra com os olhos fechados, uma expressão de serenidade no rosto. O som de um pássaro cantando era a única coisa que quebrava o silêncio. E o detetive, com a voz do narrador ecoando em sua mente, sabe que chegou tarde demais. O jogo do assassino era sobre o momento, e ele havia vencido.
O narrador revela a última pista deixada pelo assassino. Em cima da mesa, ao lado do corpo, está um diário de couro velho. Cordell o pega, com as mãos trêmulas. O narrador descreve o que está escrito. Não é um poema, nem uma coordenada. É a história de um homem. A história de um trauma de infância, de um amor perdido, de uma rejeição brutal que moldou a mente do assassino. O diário, escrito com uma caligrafia elegante, não era um pedido de desculpas, mas uma declaração de guerra. O narrador conclui o ato com a voz de Cordell. Ele não queria apenas me derrotar, ele queria que eu o entendesse, que eu o visse não como um monstro, mas como uma vítima de sua própria dor. E isso eu não podia permitir. O jogo não era mais sobre a caçada, mas sobre a vingança, e eu estava pronto para revidar. A pista deixada na cena do crime não era uma provocação, mas um convite. Um convite para Cordell entrar na mente do criminoso, para entender a sua dor, o seu passado. O diário, com a caligrafia elegante, não era apenas um registro de crimes, mas uma confissão. Uma confissão de um homem que se sentia rejeitado, que se sentia invisível. Ele descrevia sua infância, sua solidão, sua busca por um amor que nunca encontrou. A narrativa revela o passado do assassino, a rejeição de uma mulher na juventude, o trauma que o moldou, que o transformou em um predador. Ele se sentia uma vítima, vítima da crueldade do amor, da falsidade das promessas. E em sua mente doentia, a única forma de se vingar era através do controle. Ele não matava por ódio, mas por desespero. Ele queria que as vítimas sentissem a dor que ele sentiu, a dor de um amor que nunca existiu. Enquanto Cordell lê, o narrador, com uma voz mais pessoal, revela um trauma do passado do detetive. Cordell também tinha um passado de dor, de rejeição. A sua esposa, a mulher que ele amou, o deixou por outro homem. E a dor, a raiva, a frustração, nunca o abandonaram. Ele se tornou um cínico, um homem que não acreditava mais no amor, apenas na lógica. E agora, ele se via no diário do assassino. Ele não se via como um herói, mas como uma versão mais velha e amarga do homem que ele estava caçando. A conexão entre os dois se aprofunda. Cordell começa a entender a mente do assassino, a sua motivação. Ele não era apenas um psicopata, mas um homem quebrado pelo amor. A dor do assassino era a dor de Cordell, a rejeição, a solidão, o desespero. O detetive se via em cada palavra, em cada frase. Ele se via em cada crime. E ele sabia que o assassino também o via. O diário não era apenas uma pista, mas uma ponte. Uma ponte que unia o caçador e a caça, o herói e o vilão, em uma dança macabra de dor e vingança. O narrador conclui o ato com uma reflexão sombria, onde o detetive Cordell percebe que o jogo não era sobre o passado, mas sobre o futuro. Ele não queria apenas matar, mas sim criar um legado de dor, de desespero, de arte. E Cordell, o caçador solitário, sabia que aquela era a última peça de um jogo perigoso, e ele estava pronto para jogar. Mas agora, ele tinha um novo propósito, não apenas para prender o assassino, mas para entender a si mesmo, e para provar que, no final, a luz sempre vence as sombras. O assassino, em sua megalomania, percebeu que o jogo estava mudando. O detetive Cordell não era mais apenas um adversário. Ele era um reflexo. O diário, o último presente do predador, uniu os dois em uma dança macabra de dor e vingança. O criminoso, em sua arrogância, sabia que para vencer o jogo, ele precisaria ir além. Ele precisava quebrar as regras, ir além do limite. Ele precisava atingir Cordell onde mais doía, em seu ponto fraco. A narrativa, em um ritmo acelerado, descreve a mudança na mentalidade do assassino. Ele não buscava mais uma vítima aleatória. Ele procurava por algo que ligasse Cordell ao caso, a uma pessoa. E ele encontrou. Ele descobriu que o detetive tinha uma filha, uma jovem que, como as vítimas, buscava o amor. E ele, o assassino, decidiu que ela seria sua próxima obra. Não era um crime de paixão, mas um de vingança. Um crime para provar que ele não era apenas um monstro, mas um deus, um ceifador que poderia controlar o destino de todos. O narrador descreve a tensão de Cordell. O detetive sente a mudança no ar, a ausência de uma nova pista, de um novo bilhete. O silêncio era a prova de que o assassino estava se preparando para a sua jogada mais audaciosa. Cordell, em seu desespero, tenta proteger a filha, mas ele sabe que não pode.
O assassino não é um homem que se esconde. Ele é um fantasma que se move nas sombras, que observa, que planeja, que espera o momento certo para atacar. E o detetive, em sua solidão, se sente impotente. O narrador descreve o momento do ataque. A filha de Colton está em um café, com um livro nas mãos, alheia ao perigo que a cerca. O assassino se aproxima com a calma de um predador, um sorriso em seu rosto. Ele não fala, não ameaça. Ele apenas se senta e o olhar dela se encontra com o dele. E nesse instante, o detetive Colton sente o horror. Ele sente que algo está errado, que a linha invisível que separava o jogo da realidade foi quebrada. Ele corre pela cidade, em uma corrida contra o tempo, em uma tentativa desesperada de salvar a única pessoa que lhe restava. O narrador finaliza o ato com a voz de Colton, em um tom de desespero e raiva. Ele sabia que era um jogo de gato e rato, onde ele, o detetive, era o rato. Mas agora, o jogo havia se tornado pessoal. O assassino não queria apenas matá-lo, mas sim quebrá-lo, destruí-lo. E Colton, em sua fúria, jura que não permitirá. A vingança não era mais um pensamento, mas uma promessa. E ele estava pronto para cumpri-la, custasse o que custasse. O ataque à sua filha não foi uma falha de Colton, mas uma jogada calculada do assassino. O predador sabia que não conseguiria matá-la sem atrair a atenção, sem arriscar a exposição. Ele não queria uma nova vítima, mas sim uma nova pista. Ele queria que Colton visse o jogo por completo, que ele se afogasse na mesma dor que ele sentiu. O assassino o atraiu para o seu labirinto particular, para um confronto de mentes, onde o único caminho para a vitória era entender a sua loucura. O narrador descreve Colton em seu escritório, cercado por fotos das vítimas e pelo diário do assassino. Ele se tornou um viciado, um escravo da mente do criminoso. Ele se perdeu em cada palavra, em cada frase, em cada trauma do passado do assassino. Ele se tornou o seu próprio inimigo, o seu próprio perseguidor. A única forma de salvar a sua filha era desvendar o enigma do assassino. Colton se tornou a sua própria última paixão, um caçador obcecado pela sua presa. O narrador revela que Colton se concentra em um trecho do diário, em uma passagem que fala de um amor de juventude, de uma mulher que o rejeitou e o humilhou em um local específico. Era um parque abandonado, onde os amantes se encontravam. A voz do narrador se torna mais tensa. O assassino estava revivendo o seu trauma. Ele não matava por ódio, mas por desespero. Ele queria que as vítimas sentissem a mesma dor que ele sentiu. E Colton, em sua solidão, percebe que o assassino também o queria. Que ele o queria naquele parque, no mesmo lugar onde a sua dor começou. O assassino o queria como a sua última vítima, a sua última paixão. O detetive Colton, em sua fúria e desespero, se dirige ao parque. Ele sabe que o assassino está esperando por ele. Ele sabe que o jogo de gato e rato está prestes a terminar, mas ele não tem medo. A voz do narrador se torna mais resoluta. O detetive não era mais um caçador, mas um salvador. Ele não estava ali para prender o assassino, mas para salvar a sua filha, para salvar a si mesmo, para provar que, no final, a luz sempre vence as sombras. E ele sabia, a caçada havia apenas começado, mas agora, ele estava no controle. O jogo de gato e rato estava prestes a terminar, mas agora, ele, Colton, era o gato. O ato termina com Colton entrando no parque, a escuridão da noite o abraçando, a luz do farol de seu carro iluminando a escuridão. O narrador conclui: ele não estava mais apenas caçando um assassino. Ele estava caçando um fantasma do passado, uma memória dolorosa que, se ele não a matasse, o mataria. E ele sabia que a sua filha era a sua única chance de redimir a si mesmo. E para isso, ele estava pronto para pagar o preço que fosse. O parque estava em silêncio, a escuridão da noite o abraçando, a única luz vindo dos postes de luz distantes. O detetive Colton, em sua fúria e desespero, caminha sozinho, o seu coração batendo forte, cada passo o levando para mais perto do seu inimigo. Ele não se importa com a sua segurança, ele só se importa com a sua filha. Ele sabe que o assassino está ali, observando-o, saboreando cada momento da sua dor, de sua angústia. A narrativa, em um ritmo lento, mas tenso, descreve o momento em que Colton o encontra. O assassino, um homem que parecia normal, comum, está em um banco, observando o parque. Ele está calmo, sereno, como se estivesse esperando por um amigo.
não por um detetive. O assassino, em sua arrogância, não se levanta. Ele apenas sorri, um sorriso frio e cruel. Ele não tem medo de Coro, pois ele sabe que o jogo de gato e rato está prestes a terminar. O narrador revela o que o assassino está pensando. Ele não queria apenas matá-lo, mas sim quebrá-lo, destruí-lo. O assassino queria que Colton entendesse a sua dor, o seu passado, que ele se tornasse a sua última paixão. Ele se aproxima, mas não o ataca, ele não grita, não ameaça. Ele apenas fala, em um tom calmo e sereno. Ele fala sobre o diário, sobre a sua dor, sobre a sua infância. Ele não fala como um detetive, mas como um amigo. Ele fala da dor do assassino, da rejeição, da solidão. Ele fala da sua própria dor, da sua própria solidão. Ele cria uma ponte entre eles, uma conexão de dor e sofrimento. O assassino, em sua arrogância, ri. Ele não acredita nas palavras de Coro. Ele acha que é uma tática para distraí-lo. Ele se levanta e se aproxima de Coro, a sua faca em suas mãos. Ele está pronto para o confronto final. Mas, o detetive, em sua fúria, não se move. Ele não tem medo da morte. Ele só tem medo de perder a sua filha. E ele sabe que a única forma de salvá-la é se tornar o que ele está caçando. Ele não se torna o vilão, mas um reflexo, um espelho. Ele se torna a última paixão do assassino. A narrativa muda bruscamente. O narrador revela que o assassino, em sua arrogância, não viu a armadilha de Coro. Ele não viu a equipe de policiais que estava escondida no parque, observando cada movimento. O assassino, em sua loucura, não percebe que o seu jogo acabou. Ele não percebe que Coro não era apenas um detetive, mas um gênio. O assassino é cercado, mas não se rende. Ele ataca Coro, mas o detetive, em sua fúria, o desarma. O assassino, em sua arrogância, é derrotado. Não pela força, mas pela inteligência. Não pela violência, mas pela lógica. O ato termina com Coro, o narrador, o observador, observando o assassino sendo levado pela polícia. Ele não se sente vitorioso. Ele se sente vazio. O jogo de gato e rato havia terminado. Mas a sua alma, o seu espírito, havia sido quebrado. O assassino, em sua loucura, havia o transformado em um reflexo. E ele sabia, a sua última paixão não foi uma mulher, mas sim um assassino. E essa paixão, para ele, seria eterna. O parque está silencioso. O silêncio da vitória. O detetive Coron conseguiu. Ele salvou a sua filha. Ele prendeu o assassino. Mas para Coron, não há vitória. Há apenas o vazio, o silêncio. A prisão do assassino não trouxe a paz, mas a certeza de que a escuridão pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo no coração de um homem que busca o amor. A narrativa, em um ritmo lento, mas melancólico, descreve as consequências do confronto. O detetive Coro, o narrador revela, tenta voltar à sua vida. Ele se reconecta com sua filha. Ele tenta esquecer o que aconteceu, mas ele não pode. Ele se tornou o reflexo do assassino. O jogo havia terminado, mas a sua alma, o seu espírito, havia sido quebrado. O assassino, em sua loucura, o transformou em um reflexo. E ele sabia, a sua última paixão não foi uma mulher, mas sim um assassino. E essa paixão, para ele, seria eterna. A narrativa muda bruscamente. A cena é de uma cela de prisão. O assassino, em sua arrogância, está calmo. Ele está sorrindo, não de alegria, mas de satisfação. O narrador revela o que ele está pensando. O assassino não se arrepende. Ele se sente vitorioso. Ele não foi derrotado, mas sim compreendido. Ele se tornou uma lenda, um fantasma que vive na mente de Coro. Ele sabia que o jogo de gato e rato não terminou com sua prisão. Ele sabia que a verdadeira vitória seria a destruição da alma de Coro. E ele conseguiu. O assassino não se importa com a liberdade. Ele se importa com a imortalidade. E ele, através de sua arte, se tornou imortal. A última cena é de Coro. Ele está em um túmulo, o túmulo de sua esposa. A narrativa revela que ele se tornou um homem diferente. Ele não é mais um cínico, mas um homem quebrado, que busca a redenção. O narrador finaliza o filme com uma reflexão profunda. A vida é uma jornada de dor e sofrimento, mas a única forma de encontrar a paz é através do amor. Mas para o assassino, o amor era a sua maior arma. E para Coron, o amor se tornou a sua maior fraqueza. No final, o assassino não foi derrotado, mas sim compreendido.
E essa compreensão, para Coro, foi a sua última paixão, a sua última dor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, isso me ajuda a trazer mais histórias como essa.